Não é porque, Paulo, você pensa que você é da direita, se você disputar uma eleição, você vai fazer os votos do Bolsonaro. O Pablo Marçal, ele dublou a audiência de todos os debates de todas as emissoras. Então, todas as emissoras fazendo debate, por quê? Por causa da figura do Pablo. Marçal apimentou a eleição em São Paulo, não só apimentou a eleição em São Paulo, como virou uma figura nacional. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Nós temos um candidato com apoio do presidente Bolsonaro, mas que não é visto como um candidato de direita, que é o Ricardo Nunes. Se portou, como eu disse, muito de direita na entrevista comigo, mas não é percebido pelo eleitorado como um candidato de direita. Neste vácuo de São Paulo, o Pablo Marçal, um ilustre desconhecido, se lançou uma estratégia de comunicação absolutamente feliz, né? E segundo a tua última pesquisa, o Nunes está com alguma coisa perto de 27%, o Boulos alguma coisa perto de 24% e o Pablo Marçal com 21%. Nessa conta da não polarização, o candidato de centro não deveria estar com uma enorme vantagem? Digo, se tem o Boulos com apoio aberto do Lula, o candidato da esquerda, você tem o Marçal se colocando como candidato de direita, o Nunes não deveria, como candidato de centro, tá com muito mais conforto do que ele está de fato? Porque, Paulo, o que acontece em São Paulo não tem muito espaço para crescer. O Marçal pegou esses 20% da direita, a direita mais a direita, pegou esses 20%, o Boulos tem os 25% da esquerda, certo? E o Nunes está trafegando no meio. Está trafegando no meio, por isso que ele tem uma ligeira vantagem. Agora, se vai concretizar na urna, se esse eleitor vai votar, se esse eleitor vai ser mais efetivo, se Boulos e Marçal terão arranques no dia, por serem mais engajados, isso a gente vai ver no domingo da eleição. Daqui 4, 5 dias nós vamos saber. Certo? Mas o fenômeno do Marçal é muito interessante. A gente conversou sobre isso. Eu identifiquei em agosto, e praticamente todas as pesquisas, inclusive algumas pesquisas internas de candidatos não divulgados, eu vi um arranque do Pablo Marçal absolutamente impressionante em agosto. Então, houve ali um momento, no iníciozinho de setembro, que ele começou a estagnar, e na segunda metade de setembro ele começou a cair de forma significativa. Você enxergou esses números nos teus levantamentos? Com certeza. Nos nossos levantamentos da Paraná Pesquisa, ele está estável. Faz exatamente 3 semanas, 20, 21, 20, 21, 20, 21. Eu diria lá de 20 a 22, por exemplo. Tá? Não sai disso. Agora, uma coisa é visível. Ele praticamente dobrou a rejeição dele. Certo? Ele dobrou a rejeição dele. Ele fez um all-in, certo? Que se ele for com o Ricardo Nunes para o segundo turno é muito difícil para ele ganhar. Se ele for com o Boulos, talvez. Vai ter uma eleição equilibrada. Então, o que eu vejo? O Marçal, ele veio de 20 a 22, estável, faz 3 semanas, e só cresce a rejeição dele. Cresceu muito a rejeição dele, certo? Agora, ele pode ter um arranque de 3, 4 pontos no final e ir para o segundo turno? Pode. O que vai decidir a eleição em São Paulo? Acho que isso, as pessoas que nos escutam, é o que mais querem ouvir. Anotem aí, ao nosso ver, a nossa análise. É o seguinte, o voto do Ricardo Nunes hoje só perde voto para o Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal desidratar, o Ricardo Nunes goleia. Se o Pablo Marçal crescer, ele tira na veia do Ricardo Nunes. Então, se ele crescer 3, 4 pontos no dia, ele vai diminuir isso do Ricardo Nunes, o que vai embolar a eleição. E quem pode tirar... 6 pontos, né? Exatamente. E quem pode tirar o Boulos do segundo turno, e na última pesquisa do Datafolha ela subiu 2 pontos, é a Tabata. Se a Tabata subir mais 2, 3 pontos, ela tira o Boulos do segundo turno. Quer dizer, esses são as emoções do domingo. Que interessante. E você acha que o Pablo Marçal é um candidato competitivo com o Boulos no segundo turno? Porque nos levantamentos todos parece que ele toma uma surra do Boulos. Não, veja bem, o segundo turno, Pablo Marçal e Boulos, está dando Boulos na frente, mas com uma vantagem de 6 a 7 pontos.
Já contra Nunes, ele toma mais de 20 e o Boulos toma 18 do Nunes, certo? Quer dizer, com o Nunes, os dois já arrancam sendo goleados, certo? Entre os dois, assim, vai aumentar, se der esse segundo turno em São Paulo, a polarização no Brasil vai aumentar muito. Vai vir gente do Brasil inteiro fazer campanha em São Paulo, tanto para um quanto para outro. Tudo que a gente viu na eleição presidencial, nós vamos rever na eleição de São Paulo, caso de Boulos e Marçal. E se for Nunes e Boulos? Eu acredito, pela realidade de hoje, um resultado muito parecido com Covas e Boulos, né? E 14 a 18 pontos de vantagem para o Ricardo Nunes. O que, assim, é um pouco... só para eu entender um ponto. Então, se o povo de São Paulo, se o maior pavor, partindo daquilo que você falou, né? Hoje a polarização é mais por rejeição do que por simpatia. Eu acho que faz um certo sentido. Digamos que, então, portanto, a rejeição de São Paulo ao Boulos é talvez a prioridade da direita de São Paulo. Para ter mais certeza da retirada do Boulos, o Nunes é o melhor candidato. Com certeza. Se for fazer voto útil para derrotar o Boulos, Ricardo Nunes, porque o Pablo Marçal, ele dá chances reais ao Boulos, pelas pesquisas de hoje, de vencer as eleições em São Paulo. Então, coisa que com o Ricardo Nunes ficaria muito difícil para o Boulos, né? Boulos e Nunes, Nunes é franco favorito. Boulos e Marçal, o Boulos é ligeiramente favorito. Exatamente. Exatamente. Daqui 2, 3 dias vai ocorrer um debate na principal TV brasileira aqui. Você pode ter certeza que a estratégia do Boulos também é ir para cima do Ricardo Nunes, porque ele sabe que ele precisa tentar eliminar o Ricardo Nunes do segundo turno, né? Para ter alguma chance de virar prefeito de São Paulo. E por que se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o Fernando Haddad venceu as eleições para governador na cidade de São Paulo, correto? É que assim, Paulo, são análises, cara, frias, eu acho assim, erradas. Desculpe a liberdade de falar isso com você, por favor. Porque você tinha uma gestão, se eu não me engano, de Pita, mas muito ruim. Era uma troca de algo muito ruim. Não, certo? Eu digo na eleição para governador contra o Tarcísio. Não, estou falando da de prefeito que o Haddad ganhou, certo? Não, na eleição para governador contra o Tarcísio, a Tarcísio versus Haddad, na cidade de São Paulo, se eu não me engano, posso estar enganado, viu, Murilo? Ganhou o Haddad. Ganhou o Haddad. Perfeito. Então, todo mundo ficou com medo, dizendo, olha, a cidade de São Paulo está mais à esquerda, e isso é natural, do que o estado de São Paulo, onde a direita é mais forte no interior. Então, todo mundo ficou com medo do Boulos, que tinha tido campanha, já vinha de crescimentos em eleições anteriores, todo mundo ficou com medo de um Boulos ser favorito em São Paulo, né? Existia esse medo num certo sentido. Paulo, o PSDB governou o estado e a cidade durante muito tempo. O que as pessoas precisam entender não foi o Haddad e o Lula que ganharam a eleição em São Paulo. A população de São Paulo derrotou o Bolsonaro. Era um não ao Bolsonaro. Não era um sim a Lula e Haddad. Era um não ao Bolsonaro. E isso não acontece agora. Está aprovado isso, que não acontece porque não levou para o Boulos, entendeu? Nunca teve essa quantidade de votos. Foi mais um não ao Bolsonaro. Tive muitas regiões do país, por exemplo, o estado do Paraná, que o Lula acho que teve a melhor eleição dele, você entendeu? 3, 4% a mais, mas não é porque ele teve esses votos, era um não ao Bolsonaro, certo? Era um não ao Bolsonaro, devido a tudo, as críticas da mídia, tudo que houve no Brasil, entendeu? Não vou entrar no mérito, certo? Mas o que acontece? O povo é mais conservador. E a eleição em São Paulo está mostrando isso. O Ricardo, hoje, ele tem uma grande vantagem. No segundo turno, ele vence tanto para um lado quanto para o outro, com uma grande vantagem, né? Incrível. Você arriscaria dizer, eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas a gente tem um amigo em comum que tem uma posição muito interessante. E quando eu tenho bons argumentos, quando eu ouço bons argumentos, eu mudo de opinião. Se o Bolsonaro tivesse lançado o seu candidato próprio como Ricardo Salles, mas não necessariamente o Ricardo Salles, em São Paulo,
Primeira pergunta, o fenômeno Marçal não existiria, a gente pode concordar com isso, certo? O fenômeno Marçal não existiria e o Ricardo Salles não seria a sombra de Marçal. O Ricardo Salles não tem a rede do Marçal, não tem a pegada do Marçal, não tem as tiradas do Marçal. É completamente diferente, são personagens completamente diferentes. Não é porque, Paulo, você pensa que você é da direita, se você disputar uma eleição, você vai fazer os votos do Bolsonaro, entendeu? Porque o Bolsonaro também tem uma característica própria que a população gosta. Quer dizer, o Pablo veio de uma forma diferente, que o Marçal não teria vindo. O Marçal não teria feito nos debates o que o Pablo fez, pela característica pessoal dele. Ele não teria... Salles, você quer dizer? O Salles, desculpe, não teria feito. Seria outro personagem. Mas você não acha que ele teria também pelo menos esses 20%? Eu diria que teria 15. 15 ele faria. Certo? Mas nesses 20 e pouco não chegaria. O que fez o Pablo chegar? Ele tem a rede do Pablo, Paulo? Não. Ele tem as tiradas do Pablo? Ele tem a estrutura do Pablo financeira? De tudo? Não tem. Não dá para comparar. É incomparável. Entendeu? É incomparável. É o Haddad com o Lula. Ele é a mesma coisa. É o Haddad com o Lula. Não tem como comparar. São personalidades diferentes, são características diferentes, né? Não adianta você exigir que o Haddad seja o Lula. Não vai ser. Que o Salles fosse o Pablo. Não ia ser. Entendeu? Não ia ter as tiradas dos debates. O Pablo Marçal, ele dublou a audiência de todos os debates de todas as emissoras. Então, todas as emissoras fazendo o debate, por quê? Cada figura do Pablo. Cada figura dele. O que vai acontecer no próximo debate? Chama atenção. Se o Salles estivesse lá, provavelmente seria mais um debate. Seria mais um. Mas não, o Marçal apimentou a eleição em São Paulo, não só apimentou a eleição em São Paulo, como virou uma figura nacional. Tem que ser dito isso também, né, Paulo? Você acha que o Marçal não indo ao segundo turno, ele se qualifica como uma figura nacional relevante? Paulo, a seguinte pergunta que a gente responde, vamos supor que o Pablo não vá e perca. Por algum motivo perca. Você vê alguma possibilidade do Instituto de Pesquisa fazer a primeira pesquisa nacional e não colocar o Pablo Marçal? Difícil, né? Num cenário ele vai entrar, concorda comigo? Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.